A forma como as holdings pagam impostos na venda de imóveis vai passar por uma transformação. E digo mais, uma transformação completa. Hoje, a gente vai mergulhar nos dois mecanismos essenciais que precisam ser dominados antes de 2026. É o que vai garantir a máxima eficiência fiscal e, claro, evitar qualquer dor de cabeça no futuro. Bom, vamos direto ao ponto. Aquela fórmula que todo mundo conhece para calcular o imposto na venda de um imóvel, pois é, ela está com os dias contados. O cenário fiscal que vem por aí é outro jogo e entender essa virada é o primeiro passo estratégico para qualquer holding. A mudança principal é essa aqui. A gente sai de um cálculo simples, o famoso ganho de capital, para um sistema bem mais sofisticado, eu diria. Ele tem duas partes. Uma que ajusta o custo do imóvel e outra que reduz a alíquota do imposto. Ou seja, acabou aquela conta básica de valor de venda menos valor de compra, a conversa agora é outra. Então, para navegar nesse novo mar, existem duas alavancas, dois mecanismos poderosos no cálculo do imposto que toda holding vai precisar dominar. Vamos entender exatamente quais são e como eles funcionam juntos. Ok, vamos para o primeiro e talvez o mais importante de todos os componentes, o chamado redutor de ajuste. O que é isso na prática? Pensa assim. O redutor de ajuste redefine o ponto de partida. Ele pega o preço original do imóvel e atualiza, trazendo para a realidade, corrigindo toda a inflação até o final de 2026. A ideia é muito justa, tributar só o ganho real e não a inflação que o tempo comeu. E agora olha que interessante, o redutor não é só o preço de compra não, ele é muito mais completo. Entra o custo de benfeitorias, o ITBI pago na época, laudêmio, outorga, tudo isso entra na conta. E o melhor, todos esses valores são corrigidos pela inflação, pelo IPCA. Isso faz com que a base de custo reflita de verdade o investimento total feito no imóvel. E aqui vem o pulo do gato. Para os imóveis que a holding já possui, ou seja, aqueles adquiridos antes do fim de 2026, a lei abre a porta para uma decisão estratégica fundamental. E a decisão é essa aqui. A lei basicamente põe duas cartas na mesa. Opção A, pegar o custo histórico corrigido, ou seja, tudo que foi gasto, e atualizar pela inflação. Opção B, usar o valor de referência do imóvel, aquele valor de mercado que o fisco utiliza. A jogada de mestre é escolher a opção que resultar no maior valor, porque quanto maior for esse redutor, menor será o imposto a pagar lá na frente. É uma decisão crucial. Muito bem. Depois de definir a melhor base de custo possível com o redutor de ajuste, a gente vai para o segundo passo, que é aplicar o imposto sobre o lucro que foi apurado. E é aí que entra a segunda grande novidade estratégica. A alíquota também mudou, e para melhor. Exatamente. Depois de todo esse trabalho de ajustar a base, de encontrar o ganho real, a legislação ainda traz um presentão, um corte direto, fixo e permanente na taxa do imposto que vai ser pago. E não é um desconto qualquer. De acordo com o artigo 261, as alíquotas finais dos novos tributos, o IBS e a CBS, nas operações de venda de imóveis, são cortadas pela metade. Sim, um desconto de 50%. É um benefício fixo e muito relevante para o planejamento de qualquer holding. Certo, mas como é que esses dois mecanismos, o redutor de ajuste e a alíquota reduzida, conversam num caso real? Vamos simular um exemplo prático para deixar tudo bem claro. Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma holding vende um imóvel por 5 milhões de reais, já com as novas regras valendo. Como fica a conta? A ordem das coisas é fundamental aqui. Passo 1. Calcular o redutor de ajuste, o custo atualizado. No nosso exemplo, digamos que deu 2 milhões. Passo 2. Achar o lucro tributável, que é o valor da venda menos esse redutor, ou seja, 5 menos 2, que dá 3 milhões. E só então, no passo 3, a gente calcula o imposto sobre esses 3 milhões, já aplicando aquele super desconto de 50% na alíquota. A ordem aqui, com certeza, altera e muito o resultado final. Entender o cálculo é uma parte. A outra, igualmente importante, é agir. E para isso existe um prazo único e que não volta mais. Anotem essa data. Esse é, sem dúvida, o dia mais importante para todas as holdings com imóveis no Brasil dentro desse novo sistema tributário. Por quê? Porque essa é a data limite para cristalizar, para travar o valor do redutor de ajuste de todos os imóveis que já estão no portfólio. A escolha que for feita até lá vai definir o imposto de todas as vendas futuras desses ativos. É uma decisão com consequências de longuíssimo prazo.
E para não restar nenhuma dúvida, essa escolha é definitiva, irreversível. Uma vez decidido qual base de custo usar para um imóvel, não tem mais volta. Não dá para mudar de ideia depois. Para todas as vendas futuras daquele ativo, a regra do jogo já vai estar definida por essa escolha feita até o fim de 2026. Para a gente fechar, vamos olhar para tudo isso não como uma obrigação, um peso, mas sim como uma baita oportunidade estratégica. Resumindo a ópera, o sistema de tributação mudou para o modelo de custo ajustado e alíquota reduzida. O redutor de ajuste é a peça-chave para diminuir o imposto. A alíquota tem um desconto fixo de 50%. E, o mais importante, existe um prazo fatal no fim de 2026 que exige planejamento e ação estratégica desde já.